senhor Fernando, vamos mudar um pouquinho a nossa reunião, né? Pedir o senhor Fernando para fazer a prece inicial. Lembrando aí do seu aniversário, né, senhor Fernando? Agradecer mais esse período aí reencarnado. E a gente está recebendo a dona Giselda hoje, depois de um longo tempo, né? Fisicamente, porque eu sei que em espírito a senhora estava aqui. Vamos, senhor Fernando. Deus, meu Pai, Jesus, meu mestre amado, que os nossos pensamentos possam traçar para o caminho do bem, para o caminho do amor na fé da vontade. Que a todos nós que aqui se encontramos nesse lar de amor, de paz, de caridade, seja espírito reencarnado ou desencarnado, e possamos estar com o nosso pensamento voltado para o caminho do bem, para o caminho do amor. Que assim comparecer ou desses que já estão presentes, dos nossos irmãos desencarnados, que estão aqui querendo um auxílio espiritual, porque muitos vieram como professor e outros como aprendiz enfermo, porque é essa reencarnação do qual nós encontramos neste momento. Deus pode saber do qual que nós acabamos de ouvir agora essa mensagem, de muitas coisas, duas ou três histórias, através da doutrina espírita, dos ensinamentos que nós recebemos e iremos receber ainda. Nós não levamos mais em consideração, não vamos citar a estrofe, mas nossos irmãos que se encontram na espiritualidade, atualmente, meu protetor espiritual, que eu digo sempre, não sei se o nome dele é esse, mas eu, hoje, irmão Francisco, saber que todos nós aqui presentes, o que nós fomos no passado, somos no presente e seremos no futuro. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Passamos a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho nesse lar de caridade de Geraldo de Aquino, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, seja. Pedir então o Carlos para fazer a leitura da Joana mesmo, pode ser, né, João Carlos? Agora eu te lembro isso aqui mesmo. Então, conduta de misericórdia. Este cavaleiro insolente, agressivo, que parece dominador e que, tomando o caminho, investe contra os teus direitos, encontra-se gravemente enfermo, não tendo dimensão do mal que o consome. Aquela dama frívola, irreverente, que padece desejar submeter o mundo aos seus pés, assinalada pelo excesso de joias e tecidos caros, tem o coração dilacerado por terríveis frustrações que não consegue superar. Esse jovem rebelde que desdenha as leis e assoma na tua senda com o cinismo afivelado à face, padece aflitos íntimos que o desgastam e dos quais não podem fugir. Estonto, Senhor, de senho carrancudo e aspecto amargo, que não logra dissimular a arrogância de que se vê objeto, tem medo de ser conhecido pelas fraquezas morais que carrega interiormente. Esta moça quase despida, que exibe o corpo e a alma ao comércio da luxúria, invejada por uns e por outros, malsinada, vive ralada pela carência de um amor verdadeiro que a dulcifique e a felicite.
o rapaz que expõe o corpo para o jogo exaustivo dos prazeres fáceis, símbolo e modelo de beleza, vive aturdido na timidez que o neutraliza, obrigado a uma exteriorização que o aniquila a pouco e pouco. No festival dos sorrisos humanos, no banquete dos triunfos sociais e na passarela da fama, as criaturas não são o que demonstram, mas sim um simulacro do que não conseguem tornar-se. É certo que há exceções, como não poderia deixar de ser o que mais afirma a regra geral. A pobreza endrojada, a polidez da face de bom comportamento, a voz meliflua, suave, certamente não significa personalidades humildes e resignadas, a um passo de triunfo sobre as vicissitudes. Muitas, porém, de incontida revolta, de sentimentos desesperados, de vidas em estiolamento pela mágoa e pela rebeldia. Por isso, não julgueis ninguém pela aparência, ou melhor, não te arvores a julgamento algum com desconhecimento da causa real. Torna-te tolerante, embora sem conivir. O problema de cada um, a cada qual pertence. Se um momento de esperança para que te busque, ou uma oportunidade de renovação para quem te perturbe ou desafie, mantendo-te em paz contigo mesmo em qualquer situação. Da mesma forma que o teu exterior não te reflete a realidade interna, os passantes pelo teu caminho igualmente vivem essa dicotomia de comportamento. Jesus, que identificava a causa das aflições humanas e penetrava o âmago dos corações, por isso mesmo não julgava, não condenava, não desconsiderava ninguém, seguindo-lhe o exemplo e exercendo misericórdia para com o teu próximo, quando, por tua vez, necessite de apoio, não te faltará o socorro da compreensão e da amizade que alguém te dispensará. Assim seja. Então vamos partir para o Livro dos Espíritos, né, na questão 352, né? Exato. Então, a leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, a questão número 352. A pergunta: imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Resposta: não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, precisa que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias divulgam pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, isso aí já foi falado até na reunião passada, né? O nosso corpo vem diminuto e vai aumentando, porque o nosso lado mais consciencial, o nosso cérebro é mais elaborado e aí ele demora mais tempo. O corpo tem que se desenvolver para a nossa alma poder passar todo o conhecimento, o se situar, né? Sua personalidade aflorar por total nessa ferramenta que ele está usando para se interagir, se manipular aqui no meio.
E os animais já não precisam tanto, porque o tipo de situações que ele vai interagir é bem mais simplório, mas nos instintos animais mesmo. O nosso não, já é mais elaborado. Aí vamos ver aqui o Miramês. Pô, pior que eu trouxe um livro, pô, que eu fiquei admirado pela leitura, que cai certinho com o que a gente vai ler. Esqueci o livro em casa. Vim correndo com a minha hora. Não, mas eu selecionei ele agora de manhã. Tem nada, um complemento para você. Agora é no próximo. Então, recobrando as faculdades. O espírito não recobra suas faculdades imediatamente ao nascer. Ele ainda não se encontra em completo domínio sobre o seu corpo. O seu instrumento de carne não lhe fornece meio para tal empreendimento. Compete, porém, ao espírito esperar, pois, com o crescimento do corpo, ele vai recobrando paulatinamente suas faculdades espirituais, mas nunca se apossa dos seus dons envolvido na carne, como se tivesse em espírito. De início, o mundo que ele deixou lá atrás, logo de início ele não tem esse proceder, esse desenrolar igual, né? A alma se encontra abafada pelo amontoado de células que, mesmo vivas em certa plenitude de poderes energéticos, está muito aquém dos canais de que o espírito precisa para se manifestar como espírito livre. No entanto, é capaz de realizar grandes coisas. Ele, o espírito, tem intuições de que deve fazer, e ainda mais, os benfeitores da eternidade o auxiliam constantemente de acordo com o seu mérito. Podemos observar uma planta no seu crescimento. Antes era semente, depois vai tomando a forma de árvore, vindo as flores e os frutos. Assim também a alma, a semente divina, inicialmente envolvida nas formas, vai passando pelo fenômeno do crescimento e tomando com o tempo a forma definida do espírito imortal, dentro da imortalidade de Deus. O espírito vai domando o corpo qual o peão que doma um potro e faz dele um companheiro de trabalho. Depois de domesticada a casa física, ela passa a ser mais dócil ao seu comando e o espírito começa a crescer, despertando as suas qualidades nobres, que são os talentos falados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui essa colocação dele, né? Fazendo a analogia a um cavalinho selvagem que a gente vai domesticando e depois ele passa a ser o nosso instrumento de trabalho. Assim também é o nosso corpo. No livro que eu ia trazer estava falando um pouco disso, que tudo está dentro de nós. E ele mostra muito bem o nosso lado infantil, da infância, da adolescência, inconsequente até, porque a gente não dá esse tempo, sabe, para maturar, para consolidar conceitos e aplicar. A gente demora muito tempo nisso e depois, na maior idade ou na terceira idade, a gente vai dar mais esse tempo de maturação para as ideias e interage de forma mais sábia, mas porque exatamente disso, por dominação do corpo e também os hormônios não estão nos deixando tão à mercê deles. A gente já está um pouco mais depurado e a gente consegue, pelo menos alguns, não todos, né, consegue definir as situações e empregar atitudes mais consolidadas, mais elaboradas
por causa desse tempo que a gente consegue ter e não vai no ímpeto do nosso corpo, que pede um resultado imediato e às vezes não tão elaborado e de forma inconsequente, né? E Carlos, você estava olhando aí, eu estava pensando nessa coisa, né, dos três corpos, vamos colocar assim, que dizem que são muito mais, né, mas o físico, o perispírito e o espírito. Essa organização, esse domínio, né, do perispírito sobre o corpo, domínio não, essa... Tendência de dominação, né? Essa coisa e o espírito ali naquela aflição de... Cara, é uma coisa fantástica, né? Que ninguém entenda muito para isso, né? E deve ser igual quando a gente começa a trabalhar no computador sem dominar, né? Fica ansioso, nervoso, cara, como é que eu faço essa bodega aqui? Isso é uma aflição enorme. Todos sabemos que a natureza não dá saltos no empenho de crescer. É nesse trabalho que se encontra a ponderação, a ciência, de modo a compreendermos que a alma, gradativamente com o corpo, vai despertando as lembranças, mesmo em forma embaraçada, é o que acabou de dizer aqui, né, exemplificar, daquilo que ela é e as promessas feitas no mundo espiritual. Então a gente tem que tirar um pouco essa raiva, essa arrogância de botar a culpa em terceiro, na espiritualidade, tirar esse lado de vitimismo que a gente cria, né? Por essa consciência ainda pequena, ainda infantil. E assim, o controle, eu fico imaginando o trabalho que a gente não dá para a espiritualidade, né? Porque provavelmente há espíritos que dá esse assessoramento para a gente, né? Em todas as fases da nossa vida, mas principalmente nessa aí, que tu fica meio que, entendeu? Aí eu imagino quantos espíritos estão envolvidos, né, nesse suporte, e às vezes a gente não percebe, né? E às vezes até a gente reclama, Deus esqueceu de mim. Esqueceu nada, porque é uma coisa muito complexa. É uma organização, né, toda uma organização que tem por trás de cada um de nós, que a gente não faz ideia, né? E outra coisa, né? Os espíritos que estão ali nos assessorando têm uma lei que é a de livre-arbítrio, que quando ele vê a tua intenção de forma acima da média, ele não pode interferir, tem que deixar o teu querer ser o definidor da situação. Então, quer dizer, muitas das vezes, esse ímpeto de querer executar dessa forma que eu acho que é certa, e não paro para avaliar, não paro para ver os prós e os contras, a gente está dando ali, assinando um atestado, ó, sai que é isso aqui que eu quero. E lá na frente vai se arrebentar porque viu de forma equivocada. Foi ontem, eu ganhei uma Bíblia bonita, grandona, né? Essas Bíblias de evangélico mesmo, que o finalzinho é dourado, porque estava na estante lá do patrão, lá. Aí vi 2 Bíblias, eu falei, pô, eu trouxe uma Bíblia. E a minha, eu não sei se eu dei ou emprestei, não devolveram, aí eu perdi. Aí eu estou para comprar, só que eu queria comprar uma de estudo, só que a de estudo é cara. Aí tinha lá uma de estudo, lá tinha 2, bonitona, cara, não lê nem gibi, né? Aí eu falei, poxa, me dá uma Bíblia daquela lá que eu estou precisando, eu não tenho dinheiro para ficar com... Pô, tá ganhando bem pra caralho. Eu falei, pô, eu tô... do que pensa. Mas me dá uma Bíblia aquela ali vai ficar de enfeite. Pô, aqui eu sei lá, eu vi que aquilo tudo convergiu para eu receber aquela Bíblia. Aqui, em outras situações ele não ia me dar, ele me deu lá, toma aí, ele me deu. E eu li aquilo tudo, fiquei lendo eu fiquei lendo algumas passagens assim ali, e vendo que ali tem definições, a de estudo é legal por isso, que tem definições do que você está interrogando, sabe? Vem ali mostrando de uma forma clara, só que um pouco atrasada, né? Um pouco grosseira, no Antigo Testamento, mas você tem que saber fazer uma repaginada naquela mensagem, atualizar, reciclar aquilo tudo e atualizar para o dia de hoje. E vem muitas mensagens legais ali.
vem incentivando a gente a ser vegetariano no Antigo Testamento. E lá na Gênesis, no capítulo 9, no início, vem dizendo que todas essas atribulações aqui é referente ao consumo da carne e do sangue. Aí eu fico assim, caramba, está aqui escrito. Aí eu pensando, pois se os evangélicos estudam tanto o Antigo Testamento, por que eles não são vegetarianos? Eu nunca vi o evangélico vegetariano. E aí, aquilo tudo ali, eu lendo, vendo aquilo, aí eu comecei a refletir sobre a minha vida inicial. Eu tive relações sexuais com mulheres, caminhão de mulheres, e não me precavia. Falei, caramba, se fosse aquela que eu engravidasse, como seria a minha vida hoje? Porque não seria amor, não teria aquela vontade de querer estar junto. Graças a Deus, a que engravidou, eu queria estar junto, eu gostava dela. Agora, se não fosse assim, aí quer dizer, às vezes a gente toma atitudes impensadas e o nosso desfecho pode ser terrível. E graças a Deus, às vezes, foi até subsidiado, foi muitas vezes assessorado, e hoje está numa forma acima da média do que seria se fosse a primeira atitude fosse a derrocada. Voltando à questão do livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, realmente, né, a gente tem que tomar atitude, porque senão você é um robô. Mas eu acho que esse livre-arbítrio, devido à nossa pequenez intelectual, maturidade demais. Ele é meio, entendeu? Deve ter um freiozinho ali, né? Entendeu? De vez em quando deve vir. Que vem essas ideias na cabeça da gente, né? Que a gente acha que é nossa, mas que não é. A gente sabe que às vezes você sai de casa na intenção de fazer aquilo, e no meio do caminho alguma coisa acontece, ou você mesmo reflete, não é por aí. Então, eu acho que é nessa hora, Carlos, que vem esse freio, esse livre-arbítrio aí, acho que ele é um pouco. Mas essa hora que a gente vê já é um amadurecimento. A gente já está dando uma passividade. Isso aí também é mérito nosso de isso acontecer. Às vezes a gente está interagindo com as pessoas e às vezes vem até uma forma agradável de um comentário a respeito seu ou desagradável. Pô, ele é isso, ele é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. E isso tudo, quando na forma agradável, é o posicionamento que a gente está passando para o nosso próximo. O desagradável é a gente. Uma vez uma colega de trabalho veio me agredir lá falando, você, porque tudo começou com a de reencarnação. Eu falava alguma coisa, eu fui dar uma explicação ali. E não vem com essa maconha de reencarnação. Aí o outro vendedor, aqui todo mundo é da igreja, não vem com a tua macumba não, que a gente não acredita nisso. Aí eu falei, não, tudo bem. E nisso, ela passou a ser mais agressiva, a falar da minha personalidade, segundo a visão dela. No final, quando ela falou, eu falei, pô, eu fico feliz disso, sabe por quê? Eu sinto em você uma naturalidade de poder falar do que eu sou. Coisa que, a teu respeito, ninguém aqui tem coragem de fazer isso, porque você não dá essa passividade. Então, obrigado por você me mostrar o que você acha de mim. Ela ficou sem graça. Ela ficou sem graça. O que eu falei era verdade. Que ela é uma pessoa super arrogante, ninguém gosta nem de discutir com ela. Mas ela, por si, já mostra logo quem ela é. É um mal necessário. Então, vamos continuar. Aquilo que assinamos ao descer para a terra, vem ao nosso encontro pelos canais da intuição, de modo que a cada dia somos conscientes dos nossos caminhos a percorrer. A encarnação é uma vestimenta grosseira de matéria, embora divina na sua expressão, ela é rude ante o espírito que ainda desconhecemos na sua plenitude. Porém, ele desenvolve suas qualidades mediante os obstáculos que vai encontrando para tornar-se um sol, em manifestação do sol maior. Já falamos muitas vezes e tornamos a dizer, para nos libertar, devemos começar pelo esforço de cada dia.
e mãos invisíveis não faltarão na operação subida. Todos temos, encarnados e desencarnados, um calvário a subir e uma cruz para ser carregada. Isso deve ser motivo de glória para todas as criaturas de Deus. Pena que a visão é essa. Na hora do sofrimento a gente está em perturbação, está numa situação deplorável, está espraguejando até Deus, Cristo e tudo. E a gente não entende esse santo, né, que se chama dor. O espírito encarnado está em uma existência nova, com novas tarefas e a desempenhar para o seu próprio bem e da humanidade. A doutrina dos espíritos, sendo o cristianismo original, nos possibilita a paz interna, mas mostrando-nos as vias internas para alcançarmos a tranquilidade imperturbável. Carlos, você quer voltar um pouquinho lá? O trecho que você leu aí? Deixa eu ver se eu acho aqui para te fazer um comentário. Aí, cara, cadê? Foi bem parecido. A encarnação é uma vestimenta grosseira, de maneira embora divina na sua expressão. Não, é mais assim. É nesse trabalho. Peraí, aqui, ó. Ele diz assim, a encarnação, é isso mesmo, a encarnação é a vestimenta grosseira da matéria. Embora divina na sua expressão, ela é útil ante o espírito que ainda desconhecemos na sua plenitude. Porém, ele desenvolve, aqui esse trecho, ele desenvolve suas qualidades mediante os obstáculos que vai encontrando. É questão de sensibilidade. Aquilo ali é você. O que é você? O que é esses trejeitos que classifica eu, Júnior, todos nós aqui? Os nossos conceitos consolidados dentro de nós. O que a gente viu, achou legal e pegou para si, de forma a blindar situações, de forma a desenvolver atitudes ou finalizar realizações, mas a gente achou interessante e pegou. Então, os nossos hábitos somos nós. E a gente tem que ter esse discernimento de trocar esses hábitos mal avaliados e pegos de forma irresponsáveis. Ser malandro, ser desonesto, ser mentiroso, qualquer situação que nos causa uma vergonha e que a gente coloca tudo nisso, um verniz social para não transparecer claramente, mas que a gente sabe que temos. Então aquilo, a gente vem, o que é a nossa carta de vida? Nossa carta de vida nada mais é do que uma lei magna de reforma íntima. Então a gente não precisa saber o que foi no passado, é só a gente avaliar o que somos hoje. E aquele lado vergonhoso é o que a gente tem que trabalhar. Então a gente não... E, como foi dito ontem, o diabo gosta da mentira. Então, quer dizer, o nosso nada podre, pequeno, grosseiro, egoísta, vaidoso, violento, gosta da dissimulação. Gosta de criar, sabe, esse verniz social para, na hora de uma situação não tão aclarada, não tão à vista, tirar proveito das situações. E isso daí é a forma pequena, a gente achando que tudo está no imediatismo das coisas. Nós vamos receber exatamente o que precisamos receber e o nosso futuro de glória está fadado. Nós estamos lá já está ali escrito. Seremos, está esperando só. A gente está pronto para aquilo e a gente vai se auto-sabotando nisso, né? E numa visão pequena, materialista, de tirar proveito de trocado. Se a gente tem um cofre cheio de dinheiro lá esperando a gente, e a gente está aqui trabalhando e sendo pequeno em cima de moedinhas. Então,
É mais ou menos isso, né, que ele está querendo dizer. E aí o irmão Miramês finaliza assim: o Espírito somente desabrocha as faculdades na sua plenitude, quando se torna o Espírito superior. É essa sensibilidade de entender que isso é troco, isso é coisa pequena, tem coisa maior lá para mim. E aí, no livro do Miramês, do Hamed, da semana passada, não, acho que não foi aqui, foi no Evangelho lá. Fé verdadeira, fé consolidada, é aquela que a gente sabe que a gente vai ganhar mais, que a gente vai se dar bem. Aquela é a fé. Olha que coisa grosseira para definir tão bem no nosso estado evolutivo, né, mano? Essa é a fé verdadeira. Eu vou me dar bem. Agora, aquela que está em dúvida não é fé verdadeira, mano. Tornar o espírito superior. E, para tanto, existe uma jornada a avançar, de modo que o Cristo desperte em nós motivo de luz para os corações em festas. Que assim seja. Aí, Carlos, Deixa eu só botar aqui o marca-página aqui, para a gente não estar aqui na próxima. dentro desse mesmo tema, tá? Até porque o comentário que o Carlos vai ler aqui foi relativo ao questionamento 352. Eu encontrei Não, daqui. de autoria de uma pessoa chamada Patrícia Farias. Aí, Carlos, começa aqui. Será que é da minha família? Começa ali, aí tu vem até aqui, por favor. Até aqui, até aqui. Aí na setinha. Aqui na A letra tá miúda. Então, Livro dos Espíritos, questão 352, Patrícia Farias. É notório que todos revelamos aptidões do berço. Nosso entendimento não é a tábua rasa imaginada pelos filósofos do século XVIII, pois a criança traz consigo, vindo ao mundo, aptidões intelectuais e vícios ou paixões que jazem latentes no seu invólucro perispiritual, para aflorarem depois sob o influxo das circunstâncias contingentes da vida terrena. As sensações, as ideias, as volições desta nova vida vão registrar-se no perispírito em condições particulares, mas já encontrarão um terreno preparado, não serão únicas, isoladas, e farão renascer mais ou menos alguns estados de consciência anteriormente percebidos, mas poderão vivificar certas impressões cujas vibrações lentas se acentuarão. E assim, quanto mais velha for a alma, quanto mais tempo tiver vivido na Terra, anteriormente no caso, maior será a sua bagagem inconsciente e menores esforços lhe cabem fazer para ressuscitar seus antigos conhecimentos. Daí o profundo sentido e a absoluta justiça do apontegma de Platão. Nunca nem ouvi falar essa palavra. Apontegma de Platão. Aprender é recordar. Nossos sentimentos, ideias e julgamentos modificam-se profundamente no decurso de uma existência. Não obstante, quer falar alguma coisa? Sim, porque aí ele está falando, né? Na questão, o que foi colocado? Como é que é o nome? A palavra, deixa eu procurar aqui que eu nem sei. Depois eu vejo falar isso, ele vai esquecer o apontamento. O que eu queria dizer é o seguinte, que no questionamento da 352 e na resposta foi colocado que lentamente, né, a gente vai adquirindo condições, né, de usar aquele corpo que nós reencarnamos e regulando até por intuição conhecimentos passados de outras encarnações. Então ele está demonstrando, ela está demonstrando como é que isso aí vai acontecendo. Entendeu? Ela vai mostrando como é que é essa coisa do espírito
Mais adiante ela vai fazer uma comparação muito legal, que dentro de uma mesma existência, você tem atitudes aos 20 anos, que aos 40, ela vai falar aí. O Hamed, na leitura que eu trazer, estava mostrando essa maturidade, porque o corpo já está consolidado e você desenvolve muito mais. Mas isso tudo também tem um lado, que o lado material, a vida material aqui, nos puxa por uma outra vertente. O Paulo de Tarso coloca isso quando eu li aqui do Montoro, que cria um miasma em nossa consciência, que a gente tem que toda hora tirar momentos de reflexão, de meditação, para a gente fazer essa limpeza mental da nossa casa mental. O materialismo, a vida na posse, no desejo das coisas, vai nos curtindo de uma insensibilidade desse lado mais espiritualizado. E o lado da posse, do ter, do poder, do mandar, vai nos consolidar uma realidade que é mentirosa, não é real. E a gente vai gostando desse poder limitado. E a gente tem um poder ilimitado lá na frente. Porque a gente se perde. Porque o usufruto do material é o imediato, é o que está ali na nossa vista. E a gente esquece do usufruto espiritual. A gente não tem é preciso sim refletir, é preciso esse momento de reflexão, que naquele momento é o teu espírito, né, que está analisando a situação. E quando você tem esse impulso de fazer, não, eu quero construir aquilo ali, eu vou fazer aquilo ali, mas eu não vejo as consequências. Será que aquilo ali que é o necessário? Será que aquilo ali é que vai me fazer feliz? Será que de repente sem aquilo ali eu não posso de uma outra forma também? Entendeu? Toda essa energia que eu estou empregando ali, eu não podia empregar em uma outra situação. Por exemplo, resolver um problema familiar de desentendimento, de discórdia, ou outra coisa similar. Não, eu quero aquilo ali, eu fico. E a reflexão te permite isso. Isso é tudo questão de maturidade e imaturidade. Isso é questão de a gente entender que a gente tem que, por todas as situações que a gente passa, a gente tem que refletir e ver os pós e os contras. E também nessa visão material e espiritual, a gente não botar a culpa no corpo e deixar o espírito, porque nós somos espíritos num corpo, não somos um corpo num espírito. A culpa é do espírito, o desenrolar, o proceder. Ele, por ser imaturo, por ainda não ter essa visão mais aclarada do mundo espiritual, e ele está nesse imediatismo da posse, essa vaidade, esse egoísmo, sou eu, não é o meu corpo aqui. Lógico, o corpo todo vibra em prol desse imediatismo, porque o corpo é matéria. Mas eu tenho que entender que eu é que domino o meu corpo. Eu é que vou dar ali o aval, eu que vou assinar como é que vai ser. Não é o meu corpo que vai me induzir. E a gente pode ver isso nas modas, nas situações que a gente vai naquela onda. A gente é levado a ser um consumista, a estar naquela moda disso ou daquilo, em cima de uma imaturidade. Em cima, eu estava conversando com as minhas filhas, com uma filha, sobre tatuagem, porque lá aí eu peguei a Bíblia, é aí que eu estou mais fariseu mesmo, né? Aí está lá, tatuagem na Bíblia, eu vou lá e leio, o lembrete de Joana no começo. Aí eu vou lá ler, mas ali eu quero codificar o que vem, mas ali mostra uma coisa, isso, você vai fazer hoje uma coisa que de repente você pode passar situações desagradáveis amanhã, em cima de uma moda de hoje, e a moda muda. Hoje está legal botar uma chave aqui no braço. Foi até bom tocar nesse ponto. A minha última companheira que eu vi, ela era evangélica, né? E ela falou, eu estava na época em coisa para fazer uma tatuagem. Estava meio virado. Tinha dúvidas, porque o que acontece? Eu um cara criado que pai fala assim, quem tem tatuagem é bandido de cadeia, ou então o cara que for pro mar, você não é nenhum nem outro. Então eu vinha com esse pensamento, tanto que eu e Cláudio a gente não tem tatuagem. Meus amigos nem tem tatuagem. Assim, um amigo meu de colégio, assim, Jorge, ninguém tem tatuagem. Aí a Regina conversou comigo, a gente lá de noite conversando, que na Bíblia tem algum entendimento
que parece que você deve ter lido, você deve ter, que quem se tatuava no passado, quem tinha marcas no corpo, eram as pessoas que eram marcadas por demônios. Tinham os demônios nela e eram marcados. Não sei se era pela igreja, por alguma coisa, ela comentou alguma coisa sobre isso. Na Grécia tinha o estigma. O nome era estigma. E era isso mesmo, era uma marca. Os estigmatizados, eles eram tatuados. E os assassinos, os mais terríveis, era no rosto a marca, para ficar bem claro. Então, de repente, porque na Bíblia tem muita coisa do paganismo, que vai ali meio misturando como hebreu e tal, mas é um laboratório de situações. Mas isso aí na filosofia vem muito mostrando esse lado do estigma lá da Grécia. E na Bíblia na Bíblia e ali daquela forma vem colocando isso, sabe? Você não entrar nesse modismo e sem saber como é que vai ser lá na frente. Então vamos continuar aqui. Não obstante, conservamos as mesmas individualidades, os atos. E agora vamos ver onde é que está o resto. Aqui. Deixa eu ver o finalzinho que eu já até esqueci. Os atos que praticamos aos 20 anos são outros que não os da madureza dos 40. A contradição é muitas vezes tão radical que chegamos a presumir dois seres distintos a se sucederem no mesmo indivíduo. Isso aqui também não é consolidado isso, né? Tem controvérsias. Quando eu era garoto, aí tinha um tal de seu Calixto. Era um coroa já de uns 60 e poucos anos, mas ele era tão pervertido, ele induzia todo mundo a ter uma consciência muito promíscua. Eu naquela época ficava assim, esse coroa não deve ter tido nada dessas situações e ainda vive numa vontade de querer vivenciar isso. Lógico que não foi com essa clareza, mas eu sentia isso. E eu ficava achando ele uma pobre pessoa. Então, quer dizer, um cara de 65 anos para numa roda de garoto e começa a falar situações promíscuas, como é que é o proceder, o agir, o fazer e tal. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o velho já não está dando nem mais conta dele, está querendo aqui ensinar para os outros a entrar num padrão de pensamento igualzinho do que ele é. Então, quer dizer, não é tão assim como ela está dizendo, mas eu acho que ela quis falar o seguinte, você mesmo, né, aos 20 você toma uma atitude que aos 40 você já não toma mais. Aí chega até as pessoas a gente falarem assim, fulano não é mais o mesmo. Ou então, fulano mudou da água para o vinho. Geralmente fala, você foi para a igreja? A contradição é, muitas vezes, tão radical que chegamos a presumir dois seres distintos, como foi dado aqui o exemplo, a se sucederem no mesmo indivíduo, união da alma e do corpo, dadas as flutuações constantes e a renovação integral do corpo físico em alguns anos. Este fenômeno, recordação no caso, seria incompreensível sem a intervenção do perispírito, que guarda em si, gravada na sua substância, todas as impressões de outrora. É ele que fornece à alma a soma total dos seus estados conscientes, mesmo depois da destruição da memória cerebral. Assim, demonstram os espíritos nas suas comunicações, visto que conservam no espaço até as menores recordações da sua existência terrestre. Aí Leon Denis, o problema do ser, do destino e da união da alma e do corpo. Ela continua aqui. Vemos nesta experiência, aí caso Joana, livro Evolução Anímica. Então vemos nesta
experiência muitas vezes repetida por vários pesquisadores, que os fatos mais comezinhos, as reflexões mais fúteis, não se perderam. O perispírito tudo registrou e para sempre. São recordações que dormitam dentro de nós. Estas investigações permitem compreender nitidamente que o esquecimento das passadas vidas é apenas passageiro, temporário, limitado a uma etapa terrena e que, uma vez restituída a sua verdadeira pátria e liberta das peias carnais, a alma recupera a plenitude do seu eu. Nada se destrói, as aquisições feitas subsistem, eternamente guardadas. Gabriel Delane, Paris. Termina aqui? Termina aí. E aí, gente, algum comentário a mais a respeito do estudo? O que eu penso sobre essa fase, essas duas fases que a gente tem, né? Quando você é jovem e depois que você chega a uma certa idade. Eu acho que a gente vai adquirindo, ao passar do tempo, vai adquirindo experiências, né, novas, e que você vê que aquilo que você está fazendo, fez lá no passado, não vai te convir agora, com a idade, né, madura. Eu acho que a maturidade é feita para isso, para você ter consciência de pôr em prática, né, por exemplo, até uma certa idade, eu acho que a gente, né, você é jovem, tem aquela empolgação, você é suscetível às vezes a algumas coisas que a gente faz que erra, mas depois do tempo você vai criando maturidade, né, vai se aperfeiçoando, aí você tem, sei lá, eu acho que é do ser humano ter que pegar e pensar assim, pô, aquilo lá foi legal, então a partir de agora, né, sei Só lá. tem um problema, Tânia. E eu penso assim, não fica legal pra gente Mas o problema continuar. é esse, não ficar legal. Será que isso tudo não é só um artifício porque meu corpo já não está com a sagacidade, com o dinamismo que era Não, antes? eu penso dessa forma. Porra, Tânia, quantas vezes alguns faltam um estudo aqui porque teve um aniversário, teve uma festa, me convidaram para isso ou para aquilo? Não é questão de querer censurar ou discutir isso, aquilo, é questão de o que é prioridade para mim. Exato. É detalhes que vai nos mostrar, mas a gente não consegue fazer a leitura. Eu estou falando aqui porque é uma coisa que está todos nós aqui, mas a gente tem que ver isso, ampliar isso na nossa vida. Eu falei aqui das meninas, das relações que eu tive quando garoto. Então, será que hoje, se eu tivesse aquele dinamismo, aquela beleza, aquela impetuosidade que eu tinha naquela, e o poder financeiro que eu tinha aos 20, não sei, não, eu estou falando de mim. Para você pode ser, para mim não. É porque às vezes a gente não faz porque não pode mais. Não pode mais, Isso, o problema é esse. Porque na verdade... E quando tem gente velha ainda fazendo? Então, é isso que eu Eu falei, maturidade. Maturidade, mas aí é que tá. Ele é um idiota, porque está assinando atestado de demência. Ele não tem condições de estar ali. O pessoal pega, o cara larga a mulher, pega a garotinha, casa com garotinha. A mulher também larga o homem. Também, isso que eu falo. Olha só. Tive uma colega que ela se colou com 73 anos, ela conhece, um cara de 30 e pouco, depois ela se esmou, sabe, assim, falar. Aí o que aconteceu? Teve que vender a casa, saiu, eu fico pensando. Mas você está de fora, não existe. E ela tem o estudo que a gente já Você com fez. 70 e poucos anos pegar um garotão, você ia trocar? Você não ia fazer isso ou não? Então quer dizer, é que nem... Tem nada a ver o garotão Tânia, comigo. isso é que nem botar um copo de cachaça para um cachaceiro e um que não bebe. O que não bebe não vai ser tentado. Porra,
ficar com fedorento aqui. O cachaceiro vai ficar tentado. Cada um tem o seu ponto da fraco. personalidade da gente. Não tem como a gente, sabe, fazer esse tipo de julgamento. Não estou julgando, não. Não, Julgando, não, esclarecer. Assim, são coisas da fase da vida da gente que a gente passa. O problema todo é eu me avaliar. Eu hoje faço até mais coisas do que eu fazia antes. Melhor. Olha só, a colocação que ele está fazendo é o seguinte. Quando você lê isso aí, teoricamente é o correto, é o certo. Eu também entendo que é assim. Mas será que, aí voltando aí, a situação que o Carlos colocou, o Carlos, fisicamente hoje 100%, com grana no bolso, aquela opção de mulher ao redor dele, qual seria a atitude dele? Entendeu? Qual seria a minha atitude? É isso que ele fala. Tem que ver, cara. Não, é que nem eu sei. A gente com certeza eu ia perder o lado. Com certeza, não acredito. Com certeza. Cara, todo mundo aqui cria verniz. Vocês têm maturidade. Aí que eu estou falando o seguinte, ai da gente se não fosse essa intervenção da espiritualidade no nosso livre-arbítrio. Porque se ficar no meu comando, o negócio não dá certo, não. Fala, dona Giselda. Com certeza, cada um de nós tem muita necessidade de estar dentro desse caminho, dessa doutrina, que seria talvez de nós, se não fosse aqui, hein? Uma casa de oração, hein, cara? Um estudo, um entendimento que a gente vai aprendendo, vai colocando dentro da gente, esse aprendizado todo que as mensagens vêm nos ensinando, nos mostrando o caminho. Eu vejo a doutrina espírita muito mais suave. Ela é uma faculdade, vai te dar um lado lógico. O porquê, não por te amedrontar, tu vai se arrebentar. Não, tu vai viver depois outra encarnação parecida, marcando o passo. Vai gozar nos prazeres da carne. O que é isso? Para um espírito já liberto dessa coisa pequena. É como ver criança brincar. Ela fala, poxa, falar para você, entre Chico Xavier e o cara lá de Goiás, cara, com certeza eu estaria praticando o mesmo que ele pratica, porque o Chico Xavier estava numa condição espiritual muito privilegiada pelas suas conquistas, né? O outro é um homem comum igual a todos nós, então a gente, por isso que o João estava falando, não julga, olha o interior de cada um. Vamos então finalizar o nosso... Tem essas coisinhas. Né, dona Gisele? Assim que a vida é muito... o viver é muito complicado. Vamos buscar essa A vida força. tem essas coisas todas, tem essas A gente tem surpresas. que ficar ali, ó, Buscar essa força. balizando, peneirando o que é de melhor. Vamos buscar essa força que nos falta. Então, nesse momento, vamos acalmar aí, como diz o Carlos, né, o nosso íntimo, o nosso interior. Cada um de nós que estamos aqui temos os nossos métodos, né, de buscar o divino, de buscar essa força além, né, da material, para nos apaziguar, para nos dar calma, tranquilidade, serenidade. E a gente volta a dizer hoje, num momento muito especial, a dona Giselda está aqui entre nós, a senhora não sabe a falta que a senhora faz, né, dona Giselda, aqui entre nós, a gente fica muito feliz da senhora vir. E o senhor Fernando, mais uma vez, parabenizando o nosso irmão aí pelo seu aniversário.